Na aula passada, concluímos a nossa fala sobre o rei guerreiro. Na aula de hoje, falaremos sobre o que acontece nesse embate dos não crentes com ele. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 17: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Esse versículo 17, ele abre anunciando um banquete oferecido às aves de rapina, àquelas que comem carne, como, por exemplo, corvos e abutres. Sim, essas aves são convidadas por esse anjo que aparece sobre o sol para se banquetearem com os mortos da batalha com o rei guerreiro. Que coisa, hein? Antes mesmo de haver essa luta, o desfecho dela já está declarado. E vai ser um anúncio que todos verão, porque se o anjo é apontado como estando sobre o sol, nós sabemos que na Bíblia o sol ele é um símbolo de visibilidade máxima. Isto é, não vai dar para ignorar esse anúncio. Em outras palavras, todos os não crentes saberão que essa batalha terminará em derrota e morte para eles. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe importante. O anjo diz que as aves devem vir para o banquete de Deus, banquete ou ceia de Deus. E aí, isso nos traz à mente o que diz o versículo 9 desse capítulo 19. Você lembra o que ele diz? Ele diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então nós temos aqui dois banquetes, duas ceias no mesmo capítulo. Um banquete anunciado no versículo 7 e outro banquete no versículo 17. O do versículo 7 tem a ver com o grande banquete das bodas do Cordeiro, o encontro tão esperado da igreja com o seu Senhor, para estar com ele para todo sempre. Nesse banquete das bodas, os convidados são honrados. E também o que temos ali é uma festa de vida. Já nesse outro banquete, anunciado pelo anjo, cujos convidados são as aves de rapina, também é chamado de grande banquete de Deus, só que não temos convidados de honra, e sim aves carniceiras, e por fim, não é uma festa de vida, mas uma festa sobre os mortos. O que é que nós aprendemos com isso? Primeira verdade, a soberania de Deus, meu irmão, minha irmã, ela se estende sobre toda a criação, inclusive sobre a morte dos ímpios. A segunda verdade é que não dá para escapar do que é dito aqui. Há realmente dois destinos simbolizados em dois banquetes. Um destino alegre, feliz, e um destino triste e de dor. Voltando aqui ao versículo 17, que diz: Vi um anjo posto em pé no sol. Não precisamos entender essa figura, como eu acabei de falar, como algo literal. A relação do anjo mensageiro com o sol pode ser simplesmente que os não crentes ficarão cientes da tragédia que lhes espera. Assim como ninguém pode ignorar o sol, sua visibilidade, ninguém poderá ignorar entre os não crentes a aproximação de sua derrota e morte inevitáveis. O anjo diz: Vinde, falando às aves, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Eu disse há pouco que nós temos duas ceias, dois destinos eternos, não foi? Pois bem, essa ceia aqui anunciada pelo anjo, que envolve as aves de rapina, ela na verdade faz eco direto com um texto do Antigo Testamento. Sabe qual? Ezequiel 39:17, que diz assim: Fala a toda sorte de aves e a todos os animais do campo, ajuntai-vos. Nesse texto, o profeta Ezequiel, ele fala do juízo, do castigo de Deus sobre Gog, que foi um inimigo do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, o apóstolo João, ele retoma essa fala de Ezequiel, mas agora ela é aplicada ao juízo
final. Não pense que essas aves aqui, elas são demônios. Não são, não. São aves literais que, no caso, são utilizadas como instrumento da soberania de Deus sobre os corpos dos rebeldes. Isso nos ensina que até o comportamento de aves carniceiras serve ao propósito divino. O nosso Deus controla toda a natureza. O interessante é que o anjo disse às aves para verem para a grande ceia de Deus. Por que é interessante? Porque é de Deus. Ele convoca, ele preside e ele determina o cardápio, se é que você me entende. Essa cena terrível, ela responde àquela pergunta feita pelos crentes que estão no céu. Aquela pergunta lá de Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Os crentes perguntam: Senhor, até quando não farás justiça àqueles que nos mataram? E aqui nós temos a resposta nessa narrativa. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece. Esse texto ele fala do fim absoluto daqueles poderes que resistem a Deus. Podemos tirar várias aplicações daqui. Por exemplo, que todo homem tem 2 banquetes pela frente. Ou o banquete das bodas do Cordeiro, se aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou o banquete em que ele, não crente, vai servir de item do cardápio. Esse texto também traz um consolo para a igreja, porque aqueles que parecem vencer hoje e derrotar o povo de Deus, não vencem para sempre. Isso também nos ensina que o povo de Deus não precisa se vingar. Não, o juízo, o castigo não é tarefa nossa. Deus mesmo fará justiça. Por fim, uma aplicação super importante aqui é que a igreja deve convidar a todos para o banquete do versículo 9, a fim de que este mundo mau não siga para o banquete do versículo 17. É urgente proclamarmos a salvação em Jesus. O versículo 18 diz assim: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Não importa a classe social, não importa a aparência, não importa a autoridade, não importa se é escravo, se é livre. O que importa é se creu em Jesus como Senhor e Salvador. Veja que aqui todos são igualmente vencidos e mortos. Não tem como eu passar pano diante de um relato desses. É óbvio que o único meio de escapar seria a confiança em Cristo, como eu tenho repetido nessas aulas de Apocalipse. A confiança em Cristo como único e suficiente Salvador. Você que está me ouvindo agora, saiba que a ira de Deus não é um mito, não é metáfora. Não, ela é uma realidade escatológica, isto é uma realidade futura para o tempo da consumação. Essas imagens grotescas aqui, aves comendo cadáveres, elas não devem ser suavizadas agora, não. O julgamento é, sim, horrível, porque o pecado é horrível. Mas isso magnifica, engrandece a graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós que cremos nele, em Cristo Jesus, somos salvos desta ira. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na próxima aula, concluiremos sobre esse triste episódio reservado aos não crentes.